Oi gente, meu nome é Lorena, eu sou a social media da Shop Physio e hoje nós estamos aqui na KLD para falar sobre o IGA Plasma, que é o jato de plasma da KLD, e quem vai apresentar isso pra gente vai ser o Rafael, que ele é o técnico responsável de pesquisas aqui da KLD. Então vamos lá, a gente tem bastante perguntas do pessoal que manda pra gente no Instagram, Facebook, sobre essa novidade que tem. Eles estão muito acostumados com o eletrocautério e veio o jato de plasma. Então a gente separou aqui umas perguntas, então eu vou fazer e espero que você responda pra gente. Tá, então a gente vai começar pela pergunta que não quer calar. O que é um jato de plasma? O plasma é como se considerado o quarto estado da matéria, né? Então, lembrando lá de trás, quando você tem água, por exemplo, você tem gelo, aí você dá uma energia para essa água, né, térmica. No caso do plasma é térmica e elétrica. Então, você vai passar para o próximo estado, que é o líquido, e depois para o gás. Se eu continuar excitando esse gás com energia, eu vou ter o plasma. Então, por isso ele é considerado o quarto estado da matéria. Entendi. E o eletrocautério, qual a diferença então entre o eletrocautério e o jato de plasma? É que quando o gás está excitado e forma aquele arco elétrico, que é aquela faísca azul, né? Isso aí é uma condução da eletricidade pelo ar. Ele tem como se fosse uma resistência. Então, após eu vencer essa resistência, esse arco acontece, que é a condução da corrente pelo gás. Entendi. Então, quando isso acontece, eu tenho uma diminuição da energia, né? Então, o eletrocautério é isso. Ele só vai passar essa corrente. O plasma eu continuo excitando com uma energia. Após essa queda, eu não tenho uma queda significativa da energia. Continuo excitando com a mesma energia. Então eu tenho a formação do jato de plasma, que não é só o arco voltaico, é uma condução dessa energia com uma alta densidade de energia. Tá, Rafael, e quais são as indicações para o uso do aparelho? A gente tem bastante indicação, tá? Para rejuvenescimento, para remoção de ceratoses e papilomas, que seriam as estruturas da pele, né, verruga, etc. A gente tem hiperpigmentação, que são as melanoses e efélides. Efélides são as sardas, tá? Aí tem despigmentação de pigmentos exógenos, que seriam tatuagem e a micropigmentação, que a gente vai fazer um adendo depois sobre isso aí. Sim. Tá? A remoção de xantelasma, acne ativa, cicatriz de acne, isso aí é bastante indicado. Para estria e para flacidez de pálpebra e orelha. Legal. Então, o IGA Plasma, ele pode fazer a remoção de rugas, né? Isso pode amenizar bastante. Ele é super indicado para isso. Sim. Quando a gente aplica o plasma na pele, ela sofre uma sublimação, que é como se fosse uma evaporação, né? Vai evaporar essa pele da onde a gente aplicar o plasma. Quando eu faço isso, eu entrego uma energia térmica também. Quando eu entrego essa energia térmica, há a formação de colágeno e todas as outras estruturas da pele. Então tem uma renovação dessa pele, consigo deixá-la muito mais saudável após a aplicação do plasma. Ela fica lisinha depois. Então voltando para falar sobre o equipamento, a gente sabe que ele vem com 4 ponteiras, né? Sim. Você pode falar pra gente qual ponteira é indicada para qual tratamento? Sim. Então, a gente tem 3 ponteiras de fulguração e uma que é feita para fazer o peeling elétrico, ou peeling plasmático, né, no caso. Então as 3 ponteiras de fulguração, a gente tem uma que é um suporte de agulha. É aquela agulhazinha do electrolifting, você vai encaixar ali, vai fulgurar com ela, ela é descartável, você não precisa, né, ter uma asepsia da ponteira em si, né? Você vai descartar essa agulha e todas as ponteiras nossas são autoclaváveis. Isso. Então eu tenho a segunda ponteira, que a gente chamou de reta, que ela tem um diâmetro maior do que a agulha. Então assim, eu tenho uma menor densidade de energia, né? Ela vai espalhar pela área da ponteira e eu vou entregar um pouco menos. E tem a cônica, que ela é entre a reta e entre a agulha. Então essas 3 são para fulguração. Vou fazer todo o tratamento de fulguração. E a esférica, que é para tratamento de peeling. Pode fazer crosta, pode ter todas essas aplicações do peeling elétrico, plasmático. Então seria com aquela de bolinha, né? Isso, aquela bolinhazinha. Isso, a esférica. Legal. Tá, a gente tem outra pergunta também sobre protocolos. Ele possui protocolos pré-programados? Ele é totalmente personalizado? Como é que totalmente personalizado, porque depende muito de cada caso, o que é que você vai fazer. Né? Cada estrutura que você vai estudar e trabalhar ali é diferente. Então, assim, a gente tem os modos de aplicação, que seria o contínuo, o one shot, que ele daria um disparo com as configurações que você colocar aqui no equipamento, e tem o modo pulsado, que eu escolho a frequência e aí eu
A frequência seriam os disparos que eu vou ter por segundo ali. Entendi. Então não são protocolos, são modos mesmos. Isso. Que você que seleciona para cada ponteirinha. E a gente tem mais um modo aqui que eu esqueci de falar, que é o de plasma apuração, que eu vou usar com a ponteira de contato, que é a bolinha, a esférica, para fazer o pino plasmático. Entendi. Outra pergunta então, o jato de plasma não pode ser considerado um eletrocautério nem comparado a isso, e qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles é que quando eu tenho o estado de plasma, eu tenho que ter todos os comportamentos iguais. Isso eu estou falando a nível molecular e atômico. Tá? Eu tenho que ter uma excitação do gás uniforme por todo o processo, até que esse gás seja ionizado completamente. E no eletrocautério isso não acontece. O eletrocautério não ioniza o gás totalmente, porque assim, eu tenho como se fosse uma resistência elétrica, que é a resistência do ar. Quando essa resistência é vencida, acontece a condução da corrente pelo gás, que é aquela faísca azul, que é o arco elétrico. Então, o eletrocautério para aí, e o plasma eu continuo com essa excitação. Porque após vencer essa resistência do ar, no plasma eu continuo com a mesma energia. No eletrocautério eu tenho uma diminuição significativa dessa energia. Então, no eletrocautério eu não ionizo o gás completamente, e no plasma sim. Sendo que no plasma eu não tenho contato com a pele. E no eletrocautério eu tenho quase que encostar, mesmo na dose máxima. Ah, entendi. Dá para entender bem então qual a diferença entre um e outro. A gente sabe que ele não é indicado para tratamento de melasma, né? Por que não? Porque a gente, quando tem um melasma, né, a gente precisa tomar muito cuidado com a temperatura, com a luz, né? Existem os cromóforos da pele, e quando eu excito alguma coisa com luz, esse cromóforo pode responder ao contrário. Talvez eu tenha uma melhora dessa mancha, eu vou ter uma hiperpigmentação dela, ela vai ficar mais escura. É bem perigoso, então, né? Não é indicado não é mesmo. indicado, sim. Entendi. Então, vamos para questão de tatuagem. Assim, eu já ia falar que eu não tô feliz com uma tatuagem, eu já queria colocar um jato de plasma para ver se tirava, então quer dizer que não faz? Então, o que acontece é que é o seguinte, quando a gente tem uma tatuagem, a gente tem uma pigmentação em nível de derme, certo? Então, para eu chegar até essa profundidade, eu vou ter que machucar bastante a parte de cima. Então, o que acontece? Tem tatuagem que vai depender do pigmento que está lá, da cor desse pigmento, da mão do tatuador. Se ele tiver uma mão pesada, esse pigmento vai mais profundo. Então, assim, eu posso ter um clareamento dessa tatuagem e não sei, mas pode, sei lá, a longo prazo, talvez desbotar bastante. Se você for fazer uma cobertura dessa tatuagem, eu não gosto. A gente pode tentar clarear ela e aí você cobre ela com outra. Mas a remoção total eu não posso dizer que faz. Assim como micropigmentação. Então, né? eu ia perguntar isso também. São os pigmentos exógenos, é isso? Isso. Mas a micropigmentação a gente consegue fazer. Consegue porque ela é mais superficial. Despigmentação. Isso. Você pode usar despigmentação de pigmentos exógenos. Isso faz. Isso faz. Então, a despigmentação, sim. Entendi. Eu não vou conseguir a remoção total. Tá? Então, assim, a micropigmentação é leve, é uma tinta fraquinha, é uma coisa mais suave. Entendi. Agora, uma tatuagem... bem fininha, Você né? imagina uma tatuagem da década de 80, 90, que era, né, bem pesado. Então, assim, como é que eu vou fazer? Inclusive, eu posso ter uma sublimação dessa tinta. Você imagina que ela está embaixo da pele. A hora que ela estourar, eu vou empurrar alguma coisa para cima, né? Porque ela está lá embaixo. Então, é super difícil. Eu não posso afirmar para você que eu vou remover. Entendi. Tá? Eu posso ajudar a clarear. Então, remoção não. Remoção de tatuagem não, gente. Então, depois de tudo isso, a gente vai fazer uma demonstraçãozinha aqui de como aplicar o Hijaplasma na pele. Então, daqui a pouco a gente volta. Gente, esse foi o vídeo de apresentação do Hijaplasma da KLD, o primeiro jato de plasma do Brasil. Obrigada, Rafael, por participar disso daqui com a gente. Eu quem agradeço. Espero ver você em outros vídeos. E para você que ficou até o final aqui, a gente preparou um cupom especial para vocês aqui embaixo para garantir o seu Hijaplasma com um descontinho bem legal.
E se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente lá no Instagram, aqui mesmo nos comentários, que a gente vai conversar com você sobre todas as suas dúvidas. E vejo você no próximo vídeo.